As noites de sexta-feira eram sagradas para Alexandre Melo. Desde seu divórcio, ele havia transformado o jantar com sua filha em um ritual inquebrável, um momento de paz em sua vida. Naquela noite de outubro, Alexandre, engenheiro civil de 35 anos e ex-militar do Exército Brasileiro, e sua filha Manuela, de 8, haviam escolhido a cantina do Nono na Bela Vista, São Paulo, um bairro vibrante e tradicional. Manuela amava o lugar por sua atmosfera italiana e o cheiro de manjericão. Alexandre observava a filha comer com o entusiasmo da infância, enquanto ela lhe contava sobre a peça da escola, na qual interpretaria um pé de café. Ele havia aprendido que esses momentos valiam mais do que qualquer projeto de engenharia de sucesso. O restaurante estava cheio do burburinho habitual. Famílias paulistanas, turistas, o aroma de alho e molho de tomate misturando-se às conversas animadas. Mas enquanto Manuela descrevia o traje que sua avó estava costurando, Alexandre notou algo perturbador na mesa ao lado. Uma mulher loira, de uns 30 anos, estava sozinha, mas dois homens de aparência grosseira, de 40 e poucos, haviam se aproximado sem serem convidados. A mulher, Renata, mostrava sinais claros de desconforto, tentando se afastar das mãos invasivas. Os homens eram do tipo que Alexandre havia aprendido a reconhecer durante seus anos de serviço militar. Agressivos, acostumados a levar o que queriam sem pedir. O mais corpulento, com um anel de ouro chamativo, colocou a mão no ombro de Renata quando ela tentou se levantar, forçando-a a ficar. O segundo, mais magro e de olhos frios, moveu a cadeira para bloquear a saída. Renata negava com a cabeça com firmeza, mas eles continuavam invadindo seu espaço, rindo de piadas que, obviamente, não tinham graça. Manuela, com a perspicácia infantil, notou a situação. Virou-se para o pai com seus olhos grandes e sérios. "Papai, essa moça parece assustada. Podemos ajudar ela?" Neste instante, o instinto protetor que Alexandre havia desenvolvido no treinamento de operações especiais foi reativado. Ele havia visto demais quando as pessoas olhavam para o outro lado. Alexandre levantou-se lentamente, com a mandíbula tensa. Sua formação militar permitiu-lhe avaliar a situação. Dois homens não treinados, subestimando o risco. Ele se aproximou da mesa com passos firmes e interveio com voz educada, mas autoritária. "Com licença, acho que a moça gostaria de ser deixada em paz." O homem corpulento, que tinha uma cicatriz no pescoço, reagiu com sarcasmo e agressividade. Quando Alexandre não se moveu, o segundo homem se levantou e o ameaçou, mencionando Manuela de uma forma que fez algo explodir no pai. A escalada foi rápida. O homem corpulento empurrou Alexandre no peito, cometendo um erro fatal. O treinamento militar assumiu o controle. Alexandre desviou o empurrão, agarrou o pulso do agressor e o torceu com um movimento fluido que o levou de joelhos, gemendo de dor. O segundo tentou atacá-lo por trás, mas Alexandre bloqueou e o dominou com uma chave de braço rápida. O restaurante mergulhou em silêncio absoluto. Alexandre, mantendo o controle, ordenou aos homens que esperassem 5 minutos antes de se moverem, enquanto a mulher se retirava. Ambos assentiram freneticamente. Renata pegou rapidamente sua bolsa e seguiu para a saída. Antes de desaparecer na noite da Bela Vista, ela se virou para Alexandre com uma expressão de gratidão intensa, misturada com uma urgência que ele não conseguiu decifrar, como se estivesse memorizando seu rosto. Alexandre voltou à mesa, onde Manuela o esperava com os olhos arregalados de admiração, sussurrando que ele a havia salvado como um super-herói. Alexandre sorriu, bagunçando o cabelo da filha, explicando que não era um super-herói, apenas um pai que não aguentava ver injustiças. O que Alexandre não sabia era que havia salvado a pessoa errada no momento certo, e que na manhã seguinte sua vida tranquila seria irremediavelmente virada do avesso.
O sábado começou com a normalidade doméstica. Era um pouco mais das 10h15 da manhã quando o interfone tocou. Alexandre não esperava ninguém. Ao abrir a porta de seu apartamento, encontrou 3 homens em ternos escuros. Eles tinham a postura de quem lida com negócios sérios, mas algo em seus olhos o colocou em alerta. O homem no centro, de uns 50 anos, com o cabelo grisalho impecável e um relógio caríssimo, sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos. Ele se apresentou como alguém que queria conversar sobre o incidente da noite anterior. Da sala, a voz de Manuela perguntou: "Quem é papai?" Alexandre virou-se e, neste momento de distração, o homem mais jovem colocou uma mão no seu ombro. O homem de cabelo grisalho sugeriu falar no jardim, pelo bem de sua filha. Alexandre avaliou 3 homens, provavelmente armados, e Manuela em casa. Ele saiu seguido por eles. Longe das janelas, a cortesia desapareceu. O homem explicou que a mulher salva era a doutora Renata Sintra, filha do doutor Elias Guimarães, um dos empresários mais poderosos do país, com conexões que iam além da lei. O problema, continuou o homem, era que os 2 agressores trabalhavam para rivais de Guimarães. Eles estavam enviando um recado e Alexandre havia estragado tudo. A exigência foi simples. Alexandre e Manuela deveriam sumir. Umas férias prolongadas em um luxuoso refúgio em Búzios. Quando Alexandre perguntou o que aconteceria se ele recusasse, o homem mais jovem abriu o paletó, o suficiente para Alexandre ver a pistola no coldre. A ameaça se tornou específica. Eles mencionaram a escola de Manuela e suas aulas de balé. Alexandre percebeu que não tinha escolha. O homem grisalho explicou que o doutor Elias era generoso. As passagens para Búzios estavam prontas, os custos cobertos. Deviam partir na manhã seguinte. Após a partida dos homens, Alexandre ficou no jardim. Sua vida pacífica havia acabado. Tudo por fazer o que era certo. Ele voltou para dentro, abraçou Manuela e propôs umas férias surpresa na praia. Os olhos da filha se encheram de alegria. Alexandre a abraçou forte. Ele se perguntou se voltaria para casa um dia. Seu ato de heroísmo o havia levado a uma prisão dourada. O voo para Búzios decolou às 8 horas da manhã, do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Alexandre havia vendido a necessidade de sumir como uma surpresa inesquecível. Um deslumbrante feriado fora de época para celebrar as notas de Manuela. Ela reagiu com o entusiasmo típico de seus 8 anos, imaginando praias virgens e sorvetes em sabores exóticos. Durante a viagem, enquanto Manuela dormia, Alexandre repassava os eventos das últimas 24 horas. Ele teve que inventar uma emergência familiar para a empresa, cancelar todas as reuniões e fazer as malas, mantendo uma fachada de normalidade. O mais difícil, no entanto, foi sustentar a mentira para a mãe, que estranhou a ausência repentina de Manuela da escola de balé. O hotel em Búzios era um luxuoso resort na ponta da Lagoinha, com uma piscina infinity que parecia fundir-se ao oceano. A decoração era impecável, o serviço discreto e atencioso. Em outras circunstâncias, seria o paraíso. Mas Manuela não podia sair sem Alexandre, e Alexandre não podia relaxar. Para ela era uma aventura. Para ele era uma prisão de luxo, com vigilância não declarada. Os primeiros 4 dias transcorreram em uma rotina forçada de normalidade. Café da manhã no terraço, onde Alexandre verificava metodicamente as rotas de acesso e as saídas de emergência. Passeios controlados às praias de Jeribá e Ferradura. Manuela estava feliz, bronzeada e despreocupada. Alexandre, contudo, estava obcecado. Ele monitorava as notícias em sites de São Paulo, buscando qualquer pista sobre os agressores da cantina ou sobre a família Guimarães. Sua mente estava em constante estado de alerta militar. No 5º dia, a ilusão de segurança desmoronou.
Eram quase 2h30 da tarde. Alexandre estava tomando um café na área do lobby, com vista para a piscina, enquanto Manuela jogava bola d'água. Ele viu um homem com um terno de linho claro, visivelmente fora do contexto de férias, falando em voz baixa com o gerente do hotel. O homem, alto e com uma barba por fazer, fez um gesto sutil na direção da piscina. Alexandre sentiu a adrenalina pura invadir seu corpo. Seu treinamento se ativou. Aquele não era um turista, aquele era um olheiro. Alexandre levantou-se lentamente, manteve o contato visual com o homem pelo canto do olho e chamou Manuela com uma voz baixa, mas firme. "Manu, hora de sair. Vamos para o quarto." Ela protestou, mas a seriedade nos olhos do pai a fez obedecer sem questionar. No quarto, Alexandre começou a empacotar as malas em velocidade militar. O relógio corria. "Papai, por que tanta pressa? Você disse que íamos ficar mais tempo", perguntou Manuela confusa. Alexandre pegou a mochila menor de Manuela. "Manu, recebemos um convite especial. Uma ilha secreta. Florianópolis tem o mar mais lindo do sul, mas precisamos ir agora, antes que o avião particular decole." A mentira veio fácil, forçada pela necessidade. Ele não usou o elevador nem o lobby. Guiou Manuela pelas escadas de serviço do fundo, passando pela lavanderia e pela cozinha, onde o cheiro de comida disfarçava a pressa. Na parte de trás do resort, ele chamou um táxi em uma rua lateral, longe do ponto de táxis oficial, onde o olheiro certamente estaria monitorando. Durante o trajeto para a rodoviária de Búzios, Alexandre controlava os espelhos retrovisores com a precisão de um atirador. Ele percebeu um carro escuro a uma distância constante por alguns minutos, o que aumentou seu alerta. Ao chegar à rodoviária, ele implementou táticas de evasão, comprou as passagens para Florianópolis em dinheiro vivo e, em vez de esperar na área comum, ficou com Manuela em uma lanchonete distante, fora do campo de visão das plataformas. O ônibus para o sul estava lotado, e Alexandre escolheu assentos bem no meio, longe das janelas, usando a multidão como escudo. Durante as horas de viagem, ele manteve-se acordado, alternando o monitoramento da porta do ônibus com a vigilância dos passageiros, até que sentiu que o perigo imediato havia diminuído. Uma vez em Florianópolis, eles encontraram uma pequena e charmosa pousada na Lagoa da Conceição, administrada por Dona Lúcia e seu Jorge. Alexandre pagou uma semana adiantada em dinheiro, apresentando-se como um pai solteiro em fuga de problemas de trabalho muito sérios. Eram quase 8h40 da noite. Manuela estava exausta e adormeceu rapidamente. Alexandre sentou-se na sacada, com o barulho suave das ondas. O celular de Alexandre tocou. Era um número bloqueado. Ele hesitou, mas seu instinto gritou para atender. A voz do outro lado era de Renata Sintra. "Alexandre", ela disse, a voz tensa, mas controlada. "Eu sei que você está em Santa Catarina. Meus seguranças me informaram que você fugiu de Búzios. O que lhe disseram não é a verdade." Renata explicou tudo. "Aqueles homens na cantina estavam me sequestrando. Eu não sou a filha de um empresário entediada. Sou uma promotora do Ministério Público investigando uma rede de tráfico de pessoas que envolve o braço direito do meu pai, César o Gringo Ferreira." Alexandre sentiu o peso da revelação. Ele havia salvado uma promotora de um sequestro e agora era um alvo de uma máfia internacional. "Você e sua filha estão em perigo real", alertou Renata. "César Ferreira acredita que eu te entreguei informações vitais. Ele não pode permitir que vocês estejam livres." Renata propôs um encontro urgente em São Paulo. Ela precisava de Alexandre para entregar as provas que podiam desmantelar toda a rede criminosa. Alexandre, exausto de fugir, sabia que a única maneira de garantir a segurança permanente de Manuela era encerrar esta guerra.
Após desligar, ele ficou na sacada por horas, encarando a escuridão do mar. Fugir era adiar o inevitável, tinha que lutar, e ele faria isso pela segurança de sua filha. Capítulo 3. O Pacto nas Sombras. O encontro estava marcado para as 2 horas da tarde em uma cafeteria discreta no centro de São Paulo, o Café Girassol, um local frequentado por advogados e lojistas. Alexandre havia deixado Manuela em segurança com Dona Lúcia e seu Jorge em Florianópolis, inventando uma missão de trabalho ultra-secreta na capital. A mentira era um peso na sua consciência, mas ele não podia colocar a filha em perigo. Quando Alexandre chegou, a doutora Renata Sintra já estava sentada. Sem o pânico da noite na cantina ou a maquiagem arruinada, ela era a imagem da autoridade silenciosa. Vestia um tailleur impecável e seus olhos demonstravam uma atenção meticulosa, própria de quem avaliava pessoas e riscos. Renata foi direta, abrindo uma fina pasta de couro sobre a mesa. Javier. Neste ponto da narração, Renata deve usar o nome atual do protagonista, que é Alexandre. Somos a única chance um do outro. Ela confirmou que era promotora do Ministério Público na Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado. Há 2 anos, investiga uma rede de tráfico de pessoas que opera entre o Brasil, o Mercosul e a Europa. Move bilhões e tem conexões nas esferas mais altas. Renata mostrou fotos de vigilância, documentos e nomes. Ela confirmou a identidade de seu pai, Dr. Elias Guimarães, explicando que ele não era o chefe da máfia, mas um empresário que cometeu o erro de se envolver com as pessoas erradas. Quando Elias descobriu para que suas transportadoras estavam sendo usadas, tentou se afastar. Eu descobri que César o Gringo Ferreira, o braço direito do meu pai, era na verdade o cérebro por trás da rede. Foi ele quem ordenou meu sequestro. Renata abriu um compartimento secreto na pasta e deslizou um pequeno pendrive preto sobre a mesa. Isto, disse ela com a voz carregada de urgência, contém 3 anos de investigação, nomes, datas, gravações, a rastreabilidade do dinheiro sujo. É suficiente para desmantelar toda a rede e prender mais de 30 pessoas, incluindo César Ferreira. Mas eu não confio em ninguém no sistema que não tenha sido testado sob pressão. Ninguém. Alexandre olhou para o pendrive como se fosse uma bomba. Ele era apenas um engenheiro com Manuela para proteger. Você é o único, continuou Renata com a voz firme. Você é um ex-militar com treinamento em operações especiais e, mais importante, é o único que eu sei que não está corrompido. Se não me ajudar, Manuela nunca estará segura. César não pode permitir que vocês estejam livres sabendo o que sabem. Ele voltará a procurá-los. Alexandre fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Ao abri-los, viu em Renata a mesma determinação inabalável de seus antigos companheiros de missão. Eu ajudo, disse Alexandre, a voz do soldado substituindo a do engenheiro. Qual é o plano? Renata sorriu pela primeira vez, um sorriso que iluminou a tensão. Ela pegou o celular e ligou para um contato. Temos um acordo. Encontrei alguém de confiança. Ela desligou e olhou para Alexandre com um brilho nos olhos. Bem-vindo à guerra, Alexandre Melo. Agora vamos vencê-la. O plano de Renata era perigoso. Em vez de continuar fugindo, eles voltariam para São Paulo para enfrentar César Ferreira. Ela tinha contato com a delegada Paula Azevedo, chefe de uma força-tarefa especial que investigava o tráfico humano há anos. Renata e Alexandre traçaram o plano. Alexandre levaria o pendrive ao apartamento de Renata, onde seria copiado e enviado para um servidor seguro. Em seguida, Alexandre se apresentaria como isca em seu próprio apartamento na Vila Madalena para atrair César Ferreira e forçá-lo a sair do esconderijo. Alexandre viajou para Florianópolis.
Manuela, embora chateada com a pressa do pai, aceitou a volta para São Paulo com a promessa de que a aventura continuaria. No aeroporto de Congonhas, a delegada Paula Azevedo, uma mulher de 40 e poucos anos com cabelo curto e olhos incisivos, esperava por eles. Alexandre se ajoelhou na frente de Manuela. Explicou que a delegada Paula era uma amiga e que a menina ficaria com ela por algumas horas enquanto ele resolvia o assunto de trabalho. Apesar dos protestos e das lágrimas de Manuela, Alexandre a confiou à delegada, que prometeu solenemente que a menina estaria em um lugar seguro. Vendo o carro da delegada Paula Azevedo afastar-se com sua filha, Alexandre sentiu a mesma clareza fria que sentia nas missões mais perigosas. A clareza de quem não tem nada mais a perder, exceto o que realmente importa. Renata ligou para confirmar que as provas haviam sido copiadas. Era hora de César Ferreira saber que a isca havia voltado. Alexandre pegou um táxi para seu apartamento na Vila Madalena. A rua familiar, o prédio onde morava, tudo parecia de outra vida. Ele abriu a porta e acendeu as luzes. Alexandre sentou-se na sala de seu apartamento na Vila Madalena, o coração de sua vida em São Paulo, sentindo a familiaridade do ambiente como a de um estranho. O pendrive com as provas de Renata havia sido copiado e a isca estava montada. Eram quase 9 horas da noite. A espera era a parte mais difícil. O silêncio amplificava o som de seus próprios nervos. Exatamente no horário esperado, a campainha tocou. Alexandre abriu e encontrou César, o gringo Ferreira, o braço direito, acompanhado por um dos capangas que o havia abordado na cantina. A postura de César era diferente da arrogância inicial. Estava tensa, quase desesperada. César entrou sem ser convidado, seus olhos vasculhando o apartamento, procurando qualquer vestígio de Renata ou da memória USB. Quando perguntou por Manuela, Alexandre respondeu com uma frieza calculada. Ela está segura, longe daqui. César sentou-se no sofá com autoridade. Durante sua viagem, surgiram problemas, Melo. Alguém está vazando informações para o Ministério Público. Achamos que a promotora te deu algo. Uma memória, documentos. Diga onde estão. Quando Alexandre negou, César fez um sinal para seu homem, que se aproximou ameaçadoramente. Apreciamos o seu heroísmo, ex-soldado, mas aqui não é filme. Se você tem o que buscamos, entregue. Se não tem, diga onde encontrar Renata Sintra. Alexandre olhou para César com a mesma frieza que usava ao encarar o perigo em campo de batalha. Naquele exato momento, ele ouviu o som de botas táticas movendo-se com precisão na escada do prédio. Alexandre sorriu. Chegou tarde, César. A porta do apartamento foi aberta com força. Uma equipe de agentes de elite da Polícia Federal, liderada pela delegada Paula Azevedo e pela própria doutora Renata Sintra, invadiu a sala. César Ferreira e seu capanga estavam no chão em menos de 3 segundos, algemados com a eficiência implacável de uma operação de inteligência. Renata entrou por último, com a satisfação da justiça em seu rosto. César Ferreira, disse ela com voz clara e autoritária, o senhor está preso por associação criminosa, tráfico internacional de pessoas e tentativa de homicídio. Enquanto levavam César, o criminoso virou a cabeça para Alexandre, seus olhos ardendo em ódio puro. Isso não acabou, Melo. Temos memória. Mas Alexandre não sentiu medo. Pela primeira vez em meses, ele sabia que Manuela estava segura e que eles haviam vencido. 6 meses depois, Alexandre e Manuela tomavam café da manhã na varanda de sua nova casa em Alphaville, na Grande São Paulo. O julgamento contra a rede de tráfico havia dominado o noticiário nacional, mas o nome de Alexandre nunca foi revelado por razões de segurança. Oficialmente, ele era apenas um colaborador da justiça.
Manuela havia aceitado a mudança com a resiliência típica das crianças, especialmente quando Alexandre explicou que a casa nova tinha um grande jardim e era mais perto de sua nova escola de balé. Ela não sabia nada sobre a rede criminosa ou o perigo que correram, e Alexandre esperava que nunca soubesse. Manuela perguntou se a tia Renata viria naquele dia. Alexandre sorriu. Renata havia se tornado uma presença constante em suas vidas, inicialmente por questões legais e de segurança, mas gradualmente as visitas se tornaram mais pessoais. Alexandre havia notado como Renata, com talento raro, conseguia contar anedotas de seu trabalho como promotora para Manuela, sem nunca revelar detalhes sombrios, protegendo sua inocência. Renata chegou pontualmente ao meio-dia com flores para Alexandre e lápis de cor para Manuela. Durante o almoço, enquanto Manuela desenhava, Alexandre e Renata conversavam na varanda. Nos meses anteriores, eles desenvolveram uma amizade profunda, baseada em confiança mútua e experiências que poucas pessoas poderiam entender. Renata o tranquilizou. Ele havia tomado a única decisão correta. Se não tivesse intervindo na cantina, ela estaria morta. Se não a tivesse ajudado, ele e Manuela teriam passado a vida fugindo. Manuela o chamou da sala, animada com seu desenho. Eles se aproximaram e viram que ela havia desenhado a casa nova com precisão. Na frente da casa havia 3 figuras de mãos dadas. Manuela explicou com orgulho que eram eles. Sua família. Era a primeira vez que usava essa palavra. Naquela noite, depois que Manuela dormiu, Alexandre e Renata permaneceram na varanda, olhando as estrelas. Renata mencionou o que Manuela havia dito sobre a família. Alexandre admitiu que sentia o mesmo. Seus olhares se tornaram mais longos, os silêncios mais carregados. Renata sorriu genuinamente, sugerindo que considerassem oficializar o que Manuela já havia entendido. Alexandre a beijou sob as estrelas de Alphaville, sentindo pela primeira vez em anos que o futuro não era apenas algo a temer, mas algo a construir juntos. 1 ano depois, Manuela foi a dama de honra no casamento de Alexandre e Renata. Na cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, Manuela levantou a mão, dizendo em voz alta: "Eu digo que sim." Toda a igreja explodiu em risos. Na noite de núpcias, Alexandre olhou para Renata, pensando que tudo havia começado com uma simples pergunta: "Papai, podemos ajudar ela?" Às vezes, basta a coragem de um pai e a inocência de uma criança para criar a mais improvável e bela das famílias.